A paz do nosso Salvador Yahushua é o Machia. Aqui quem está falando mais uma vez é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, eu não quero trazer polêmica, não é isso, né? Meu intuito não é esse, mas o nosso intuito aqui é mostrar aquilo que nem todos querem mostrar. Nosso intuito do nosso simples e humilde canal é revelar aquilo que está escrito que ninguém quer revelar, ninguém quer mostrar. Por quê? Porque quando você mostra essas verdades que está aqui dentro, duas coisas acontecem. Quando você mostra essas verdades, né? Duas coisas acontecem. Um impacto psicológico na hora que a pessoa ouve, né? E o segundo, a pessoa tem que fazer decisão. A pessoa tem que fazer decisão. Ou joga fora o que aprendeu dentro do sistema religioso, ou dá a mão à palmatória. Então nele causa um impacto psicológico. Já teve pessoas, colega meu, né, de dizer para mim: rapaz, você fala o que ninguém quer falar. Por que você fala diferente de outros? Porque, já expliquei para eles, porque muitos, não todos, muitos, está mais preocupado com status, com posição, né, com finança, com sobreviver nas custas de outros. Muitos estão preocupados com a regalia que esse sistema religioso dá. Então eles não querem abrir mão dessas coisas, eles não querem abrir mão dessas coisas para ter a revelação concreta do que está escrito. Vejamos por que eu estou dizendo isso. Mateus capítulo de número 16, do verso 13 a prosseguir. Eu irei fazer perguntas. Olha, o título diz: a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem diz que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és Cristo, que quer dizer ungido, filho do Criador vivo, ou do Iau vivo. 17. Yahushua, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou carne ou sangue, mas sim meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, ou uma pedrinha. Sobre esta pedra, a que Pedro revelou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Meus irmãos, eu tenho que falar do versículo 13 até o 18, porque é muito importante. O Machia está reunido com seus discípulos, e na cidade de Cesareia de Filipe, ele chega para com seus discípulos e interroga a respeito do que é que aquele povo naquela cidade pensava dele, ou imaginava quem ele era. Então ele, ao interrogar os seus discípulos, ele pergunta: vem cá, os homens aí, as pessoas, o que elas dizem que eu sou? O que elas falam que eu sou? Quem elas diz que eu sou? Quem elas diz que eu é? Aí eles diz:
Uns diz João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é Jeremias e uns dos profetas. Observe que o povo não tinha certeza. O povo não tinha certeza quem ele era. Aí o Mashiach pega a mesma pergunta que ele faz para com o discípulo concernente aquelas pessoas, né, a respeito de quem ele era, faz a mesma pergunta para o discípulo. Está no 15. E disse-lhe: e vós? Em outras palavras, e vocês? Quem diz que eu sou? O que é que eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Quem sou eu para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Os outros ninguém respondeu e Pedro responde. Disse-lhe, e Simão Pedro respondendo disse: tu és ungido. A palavra Cristo é ungido. No grego é Cristo. Ungido. Cristo, no grego. Cristo. Ungido. No hebraico, Mashiach. Tu és o Mashiach, o filho do Criador vivo, o Dial vivo. E Yahshua respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque, o filho de Jonas, né? Porque tu não revelou carne ou sangue, tu não revelou carne nem sangue. Isso já mostra o Evangelho de João, capítulo 4, onde o Mashiach diz para a mulher do poço de Jacó que o Criador é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. O Mashiach diz, tu não revelou carne ou sangue, mas meu Pai, o Criador é espírito, né? Revelou para Pedro. Mas meu Pai, que está nos céus, que te revelou. Entendeu? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então foi o Pai que é Espírito revelou para Pedro quem o Mashiach era. Correto? Mas no versículo 18, são as perguntas que eu irei fazer depois que eu ler o versículo 18. O Mashiach diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, ou uma pedra menor, ou uma pedra pequena. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Espera aí. O Mashiach, após a revelação de Pedro, a resposta de Pedro, o Mashiach tem uma igreja. E ele está dizendo que essa igreja é dele. Ele está dizendo, né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra? A pedra que é ele. Ele é a pedra de esquina. Atos 4, o próprio Pedro diz que ele é a pedra que os edificadores, que são judeus, rejeitaram. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Daniel capítulo 2, versículo 44 em diante, a pedra que desce do céu, da montanha, sem auxílio de mão humana, que destrói os reinos dos homens tudinho, bate no pé da estátua e destrói todos os reinos dos homens, é o próprio Mashiach. Então, quando o Mashiach diz assim, também te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta pedra ele, que Pedro revelou a ele, então sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Espera aí, Cristo é o quê? O alicerce. Paulo diz que ele é o alicerce, ele é a base. Entendeu? Lá em Éfeso diz que ele é Éfeso capítulo 5 diz que ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, quando Cristo mostra aqui que ele revela essa igreja, a pergunta que eu faço é: de que igreja Cristo está falando? Minha igreja. De que igreja Cristo está falando, gente? Quando ele diz minha igreja, sobre essa pedra, sobre ele vai revelar a igreja dele. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo que sobre ele vai edificar a igreja dele. Eu pergunto,
Aonde está essa igreja? Aonde está essa igreja? Aonde ela está? Porque se eu olhar dentro do catolicismo, eu não consigo ver essa igreja de Cristo. Se eu olhar dentro do catolicismo, eu não consigo enxergar essa igreja, entendeu? Alicerçada em Cristo. Eu não consigo ver essa igreja alicerçada em Cristo. Eu vejo essa igreja do catolicismo, né, a igreja romana, alicerçada em Roma. Alicerçada em Roma, alicerçada no Papa. Entendeu? Alicerçada no Papa. Edificada no Papa. Eu vejo essa igreja romana alicerçada no Papa. No Papa. Eu não vejo essa igreja alicerçada em Cristo. Eu não vejo. E eu pergunto, aonde está essa igreja? Se eu olhar também para o sistema protestante, eu também não consigo ver essa igreja alicerçada em Cristo. Se eu olhar para o sistema, né, para os protestantes, eu não consigo ver essa igreja alicerçada em Cristo. Eu não consigo ver essa igreja alicerçada em Cristo. Como Cristo disse aqui, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu não consigo ver. Porque se você olhar para o sistema protestante, vocês vão ver que depois do Martinho Lutério, do Martinho Lutério, o que é que surge? Surge tantas denominações. E eu vou perguntar, a Assembleia de Deus está edificada em Cristo? Não. Está edificada em um homem que fundou ela. Está edificada em um homem que fundou ela. A Batista está edificada em Cristo? Não. Está edificada em um homem que a fundou. Um fundador. A Deus e Amor está edificada em Cristo? Também não. Ela está edificada no seu fundador, Davi Miranda. A Renascer está edificada em Cristo? Também não. Ela está edificada no apóstolo. A Mundial está edificada em Cristo? É Cristo que manda na Mundial? Não, quem manda lá é Valdomiro Santiago. Entendeu? A igreja do pastor Sila Malafaias está edificada em Cristo? Está edificada em Cristo? Não. Está edificada em Sila Malafaia. Todas as denominações, presbiteriana, renovada, a igreja do sétimo dia, está edificada em Ellen White, os mornos, em José Smith. Entendeu? Os testemunhas de Jeová, acho que é em José Smith, se não me faz da memória, está edificada nesses homens. Testemunha de Jeová em Russell, né? Os mornos em José Smith. Essas denominações estão edificadas em alguém que a fundou. Então pergunta, onde está essa igreja de Cristo? Que ele disse, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Onde está? Eu vou mostrar ela, já eu mostro ela. Já eu mostro ela. Mas onde é que está? Se você olha para qualquer religião, tem um fundador. Tem um fundador. E Cristo não fundou nenhuma religião. O Mashiach não fundou nenhuma religião. Ao contrário, aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que a lei profetizaram, deu-se cumprimento no Mashiach. Fala da pessoa do Mashiach, a lei fala da pessoa do Mashiach, Moisés fala da pessoa do Mashiach, os salmos falam, Davi, os salmistas falam da pessoa do Mashiach, tudo se cumpre no Mashiach. Tudo por ele e para ele, são todas as coisas. Então quando Cristo diz, sobre essa pedra, sobre ele eu edifico a minha igreja, a pergunta é, aonde está essa igreja? Porque eu não consigo, irmãos, na minha humilde compreensão, não consigo ver essa igreja de Cristo. Eu não consigo ver essa igreja de Cristo debaixo de uma hierarquia
humana. Eu não consigo ver essa igreja de Cristo ligado com o sistema político. Eu não consigo. Eu não consigo ver essa igreja que Cristo falou sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, entendeu? É incoloio. Incoloio. Eu não consigo. Por quê? Porque essa igreja de Cristo, vou mostrar ela para os irmãos, ela não está limitada a nada. E além disso, ela também é uma igreja livre. Ela é uma igreja livre, porque o Filho a libertou. Essa igreja que Cristo disse sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, da qual ele é o cabeça, é grupo de pessoas, são pessoas que se convertem a Cristo. Essa igreja, ela não está limitada. A igreja de Cristo, que Cristo falou, essas verdades, não está limitada a 4 paredes. Esta igreja serve a Cristo aonde ela for, aonde ela é. Ela não serve a Cristo só dentro do sistema religioso, quando sai dali da porta para fora, já não é mais cristão, não. A igreja de Cristo, ela é crente, ela é cristã, absolutamente cristã. Ela só reconhece o Mashiach como pastor. Essa igreja só reconhece o Mashiach como pastor. Essa igreja reconhece todos os crentes no Mashiach como irmãos, como está lá em Mateus capítulo 23, versículo 8, né? Mas todos vós sois irmãos. Como está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e 9, que o próprio João diz, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, estava na ilha de Patmos por causa da palavra do Criador. João diz, eu, João, que também sou vosso irmãos. Essa igreja de Cristo, ela não está limitada a nada. Entendeu? Pedro, quando é interrogado, essa igreja é livre. O povo, mas a cúpula religiosa da época, não fale mais nesse nome. Pedro diz, a nós importa obedecer ao Criador e não aos homens. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que Cristo falou, que as portas do inferno não prevalecerá contra ela, porque ela não está pegada à placa. Ela não tem pousada certa, essa igreja. Essa igreja é aquela que Paulo fala lá em Gálatas. Ele diz, entendeu? Porque se estou ainda agradando o homem, não sou servo do Criador. Estou eu persuando agora homens ou o Criador? Porque se estiver ainda agradando os homens, não sou servo do Criador. Essa igreja não agrada a homem, irmãos. Essa igreja que Cristo falou não agrada a A nem a B. Me desculpa a expressão da palavra, mas a igreja de Cristo que Cristo falou, me desculpe a expressão da palavra. Essa igreja, ela tem compromisso com o Criador, com Cristo e com a sua palavra. Entendeu? Eu costumo ministrar e dizer assim, quem gostar coma muito, quem não gostar coma pouco, mas essa igreja, ela é livre. Ela é livre. Ela não tem que prestar relatório para ninguém. Ela não tem que ficar prestando continência para ninguém. Não. Uma certa feita chegaram para o Mashiach e diz, vem cá, com que poder ou em nome de quem você faz essas coisas? Você sabe que os religiosos, aqueles que estão por cima da carne gorda, quando ele vê algo surgindo, eles querem barrar. Mas o próprio Gamaliel diz que não adianta. Não adianta porque combatendo contra o Criador, o cara vai se arrebentar. Se a obra for de homem, se desfaz, mas se for do Criador, não se desfaz. Eu se tiro por mim. Entendeu? Eu vou voltar para a interrogação que fizeram para o Mashiach. Eu se tiro por mim. Porque se eu tivesse preso dentro de um sistema religioso desde 2020, que a gente não congrega mais na placa. Entendeu? Se eu tivesse ligado a um sistema religioso, hoje eu estaria desviado. Entendeu? Mas como eu estou ligado em Cristo, foi-se a religião, foi a placa, foi estatuto, foi tudo. Mas eu continuo cultuando, eu continuo ministrando, eu continuo orando, eu continuo batizando as pessoas, eu continuo dando a cerimônia do casamento, eu continuo fazendo a obra do Criador, eu continuo dando a bênção do casamento. E graças ao bom Pai do céu foi mais de 18 pessoas e ninguém nunca se separou. Entendeu? Eu continuo fazendo a vontade do Criador. Por quê? Porque Cristo diz, sobre essa pedra, eu edifico a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ora, as portas do inferno vai fechar templo religioso, a porta do inferno vai lacrar denominação, as portas do inferno vai colocar por terra muitos salões, muitos negócios mais para frente, mas não pode parar uma igreja, irmão. Uma igreja que é edificada no Mashiach, não pode parar. Não pode parar. Ninguém consegue parar essa igreja. A Bíblia diz que quanto mais perseguia, tanto mais crescia. Lá no Egito. Entendeu? Lá no Egito, no livro de Êxodo, capítulo 1, diz que se levantou um outro faraó que não conheceu a José. Não conheceu a José. Quanto mais afligia, quanto mais perseguia, tanto mais crescia e se multiplicava. Essa é a igreja de Cristo. Ela estava no Egito, não tinha um templo, não tinha sacerdote, não tinha ninguém, mas ela tinha uma promessa. Daniel vai para a Babilônia, não tem um templo judaico, não tem um sacerdote, mas lá ele está fazendo a diferença. É uma igreja livre. Por isso que o Mashiach disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Efésios capítulo 5, versículo de número 23, diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Tá vendo? Sendo ele próprio salvador do corpo. Aí o 28 diz, ó, assim deve o marido amar sua própria mulher, como ao seu corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Entendeu? 29. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membro do seu corpo. Somos membro do corpo. É um conjunto. Cristo é o salvador do corpo. Não de denominação, não de placa, não de broco. Aí o 32 diz, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ô, irmão, isso aqui é forte. Quando nós entendemos isso, esse mistério, que grande é esse mistério concernente a Cristo e a igreja, sendo ele o cabeça do corpo, meu irmão, você serve a ele com sinceridade, com transparência, e você começa a ver milagre, você começa a ver coisas extraordinárias. Essa igreja, entendeu? Essa igreja que Cristo falou aqui, no século I, ela foi perseguida, maltratada, jogada nas fornalhas, jogada nos paredão. Mas ela não desistiu, ela não negou o Mashiach. A igreja do século II, perseguida, mas ela venceu. Aí o diabo colocou em Constantino no século III, né? No século III colocou em Constantino, no ano 325, e aí ele viu, né? Ele viu que se ele batesse de frente com essa igreja, ele iria perder. O que é que ele faz? Ele começa a destruir a igreja de dentro para fora. Quando a igreja se une ao Estado, ali arrebentou com a igreja. Andavam os irmãos dispensos, teve muitos que não foi na lorota de Constantino, entendeu? Os que pregavam a sã doutrina. E tá aí, até o dia de hoje. Lutério saiu da igreja católica, porque não aceitou os seus argumentos lá, e escreveu as 95 teses. Mas não quer dizer que ele abandonou aquilo ali tudo para ter uma carreira com Cristo. E muitos, todas essas denominações estão fundadas em alguém, tem um fundador, irmão, tem um fundador. A de Cristo, ele é a pedra. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra. E quando o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, quando ele fala aqui em Coríntios, irmãos, capítulo 3, que você entende isso, olha o que ele diz. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora pode, porque ainda sois carne, ou carnais,
Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais, e não anda segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Entendeu? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, e o Criador que dá o crescimento. E aqui já está mostrando que a igreja é livre. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores do Criador. Vós é lavoura do Criador. Agora, ó, edifício do Criador, segundo a graça do Criador que me foi dado, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outros edifica sobre ele. Mas veja como edifica sobre ele. Ele quem? O Mashiach, que é a pedra. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do qual já está posto. Peraí. Volta aí. 11. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Yahshua, ungido. Daqui. Ei, isso tudo que eu dei início aqui falando, não é um outro fundamento, não? Ah, não é um outro fundamento. Chega lá, dentro de uma reunião dessa das assembleias, vai lá, entra lá na hora da pregação, reunião, e levanta a mão para querer falar alguma coisa. Você vai ser expulso para fora. Você vai ser jogado para fora. Tem igreja por aí, meu irmão, que vai uma pessoa entrar, ela não consegue nem entrar, com tanto de segurança que tem na porta. Como é que isso aí é edificado em Cristo? Porque Cristo diz, vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não lançará fora ninguém que vai até ele. E por que essas denominações? Tem denominação aí, irmão, que você não pode nem falar, você não pode nem se levantar a mão para dizer alguma coisa. Olha o versículo 11. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo. Então essa igreja de Cristo, ela só reconhece, escute bem isso aqui, a igreja de Cristo que está espalhada no mundo inteiro, de branco, preto, gordo, magro, rico, pobre, ela está espalhada, ela só reconhece esse fundamento. Ela não reconhece a placa como igreja de Cristo. Ela não reconhece, não. A igreja de Cristo reconhece só esse fundamento aqui, ó. Só esse fundamento, ó. Cristo, ungido. Mais uma vez, a igreja de Cristo só reconhece este fundamento, porque é este fundamento aqui que ela está alicerçada, que ela está sendo edificada, construída. É só aqui, ó. Em Cristo. Passou disso, é balela. Passou disso, é falso. Passou disso, é doutrina de homem. Passou disso, é comércio. Passou disso, é heresia. Passou disso, é lorota. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia esclarecerá, porque pelo fogo será descoberta, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão com Cristo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não saber vós que sois templo do Criador, que o Espírito do Criador habita em vós? E agora? Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não está limitada a nada. A nada. Entendeu? Se alguém destruir o templo do Criador, o Criador destruirá, porque o templo do Criador que é, segura a vírgula, o templo do Criador que é a Batista. Não. O templo do Criador que é a Metodista. Também não. O templo do Criador que é a Assembleia de Deus. Também não. O templo do Criador que é a Mundial.
Também não. O tempo do Criador que é a renascer em Cristo? Também não. O tempo do Criador que sois vós. O tempo do Criador que é vocês é santo. Ninguém engane a si mesmo. Se alguém tem por vós, por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.